Olá pessoal, está começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Hoje é um episódio especial, hein? Acompanha a gente lá no @Forno Santo no Instagram. Olá pessoal, estamos começando mais um Fornada. Um episódio especial, demos uma interrompida na viagem pelo Sul para dar uma paradinha aqui na fábrica, aqui em Bragança, junto com o Márcio. Bem-vindo novamente, o Márcio já está personalidade ilustre aqui, né? Andou dando uma sumida aí do podcast, mas está de volta. O Márcio Bernardes, fundador da Forno Santo, mestre forneiro. E a gente precisava dar essa interrompida aí, eu tenho certeza que você está acompanhando os episódios do Sul, está gostando, tem muita coisa diferente. Mas a gente está passando por um momento, né, Márcio, muito, muito especial para Forno Santo, verdade. né? Eu acho que desde de dezembro, com o lançamento do Pompei, do forno pequeno, foi uma virada de chave muito forte. E desde então, a gente vem numa crescente muito grande. E muita gente acha que a empresa é muito nova, né? A gente ficou muito conhecido depois da certificação da VPN, isso já tem 3 anos. E acho que é isso, né? Tem 3 anos, começou agora, né? Mas tem muita coisa antes disso, Tem né? muita história. A gente vai bater um papo sobre isso, vai contar um pouquinho mais sobre essa história e vamos fazer um convite muito especial para você. Mas vamos mais para frente, acompanha aí com a gente, vamos lá. A Forno Santo a gente já contou algumas vezes, mas eu acho que é sempre legal. O podcast está tendo um resultado legal, está tendo uma audiência bacana e muita gente nova chegando, né? E às vezes não pegam todos os episódios. A Forno Santo nasceu com você querendo abrir uma pizzaria e buscando referências do que você já tinha feito de fornos quando você morou na Argentina, quando você conheceu uma outra Verdade. estrutura de fornos, né? Conta um pouquinho desse processo todo. Como que nasceu o primeiro forno da Forno Santo? Legal. Tudo bem, pessoal? A Forno Santo não, mas a minha ideia sobre fornos vem de quando eu era criança. Cresci na Bela Vista, andando, caminhando, andando pelo Bexiga, de bicicleta à noite, indo com meus pais em pizzaria. Então esse cheiro de lenha. pizza a lenha sempre teve junto comigo, né? E quando eu fiz 21 anos de idade, eu fui embora de São Paulo. Fui parar no Rio. Do Rio eu fui embora para a Argentina. Me apaixonei, subi num ônibus e fui embora. Que legal. Vendi tudo que eu tinha, a meia dúzia de coisinhas que eu tinha, subi em cima do ônibus e fui embora. Lá na Argentina, né, no meio de muita história, eu conheci um rapaz chamado José Carlos. Não era rapaz, ele já era um senhor, né? Uhum. E, infelizmente eu tive notícias há pouco tempo que ele faleceu já. E ele construía fornos de barro, lá na Argentina eles chamam esse tipo de forno de horno de barro, né? E ele construía esses fornos de forma social. Ele fazia isso para comunidades carentes, para eles terem acesso à condição de fazer o próprio pão, fazer a carne na lata deles, né? Que era um método de conservação que a gente usa muito aqui no Brasil também, só que a gente cozinha, eles usam dentro do forno. E eu achei bonito, tão bonito o trabalho dele, que hoje a Forno Santo se chama Forno Santo em homenagem a esse trabalho dele. Trabalho solidário, hein? E eu fiquei encantado, né? Eu já tinha essa coisa, né, de gostar muito de fogo, né? Desde criança. Meus irmãos mais velhos, a gente sempre fazia fogueira, e de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. E eu sempre tive uma ligação muito grande com fogo. E quando eu voltei de lá, algum tempo depois, depois dos anos 2000, eu estava morando no Rio e eu falei, puxa vida, aqui no Rio quase não tem pizzaria com forno a lenha. Vou montar uma pizzaria para mim. E eu falei, pô, eu vou fazer o meu próprio forno. Só que eu não tinha noção do que era um forno profissional. Eu tinha ideia do que era um forno, né, um forno caseiro, um forno caipira. Aquele forno da Argentina, né? Pois é, e que
eu vou depois fazer uma pesquisa para mostrar para o pessoal o que era o forno, e ainda até hoje é o forno de barro elevado. É um forno, ele tem forma de pirâmide, tem forma de cone. Né? Legal. É muito interessante. Lembra um pouco aquele formato Vesúvio, daqueles fornos que a gente vê na internet? Não, é outra coisa. É outra coisa. É um forno... imagina um cone, não sei se é inspirado, mas imagina aquele cone, que aqui a gente tem outro formato de cupinzeiro, mas existem algumas espécies de cupim que fazem o cupim em forma de cone. Legal. Então eles pegam esse cupim, cortam a tampa e abrem um buraco, escavam por dentro desse cupinzeiro e aí vira um forno. Esse é um forno muito básico, arcaico, mas é inspirado nisso os fornos de barro que eles têm lá, e eles fazem isso ainda, o isolamento que eles fazem de fora é barro misturado com capim ainda. Tá. Né? Eles primeiro fazem a parte interna do forno com uma armação de vara de marmelo, preenchem, é a taipa que a gente tem, né? Quase um pau a pique o negócio. Eles fazem primeiro essa armação e em cima disso eles fazem uma camada grossa, passando várias vezes de argila, de barro. Né? E isso depois que está seco, eles queimam, e na hora que eles queimam a parte de madeira desaparece, né? E fica só a armação de cerâmica. Né? E depois por cima eles fazem uma mistura de palha bem densa, assim, com muita palha e carvão e barro. Essa parte externa acaba virando o isolamento do forno. E tem fornos que ficam anos e anos com a palha aparecendo para fora, porque não chega a queimar tudo. Entendi. A parte de fora não chega a queimar. Caramba. E quando queima, eles vão lá e fazem de novo e vão cobrindo de novo. Né? Não é muito eficiente em termos em termos profissionais. Não tem a mesma eficiência. Mas talvez nem seja o objetivo, né? Não é, mas é lindo demais. Eu amo tradição, amo história, gosto muito de raiz, né? As coisas mais raízes, eu gosto muito. Isso para mim tem muito valor. E aí veio a história da Forno Santo. Quando eu fui começar a pesquisar sobre forno profissional, Você foi atrás da raiz. Eu fui atrás da raiz, né? Eu fui atrás Primeiro eu descobri que os fornos que a gente tinha disponíveis aqui no Brasil, independente, não estou falando de qualidade de forno, não, estou falando de propósito. Os fornos que a gente tinha disponíveis aqui no Brasil eram fornos multiuso. Eram fornos que tinham uma cúpula muito alta, porta alta, a boca muito grande, o lastro muito denso e muito espesso. E eram fornos para um uso mais generalizado, né? Acabavam tendo uma temperatura média de trabalho mais baixa. Que acabava sendo muito utilizado para pizza, era até, eu imagino, né, comercializado como forno para pizza, mas na real é um forno ainda é muito utilizado, ainda é muito vendido, né? Mas ainda a gente lentamente vai começando a mostrar, poxa, você não precisa gastar 10 metros cúbicos de lenha por mês no teu restaurante, você pode gastar 2. Né? Você não precisa fazer uma pizza tão densa, você pode fazer uma pizza mais leve trabalhando com uma temperatura mais alta. Né? A pizza fica mais saborosa, com outra textura, mais digestiva e etc. E aí eu pesquisando nas madrugadas e manda e-mail para um e manda e-mail para outro e tenta falar em italiano com um e tenta falar em inglês, eu já me virava bem. E aí conseguindo muita informação técnica, entendendo que tem outro caminho, né? E aí eu descobri a pizza napolitana. Falei, caramba, legal isso aí, né? Porque era um negócio extremamente técnico, né? Pizza napolitana é um negócio muito simples, em teoria, mas absurdamente técnica para ser feita. O simples é o mais difícil de ser executado. Pois é. E aí eu descobri que para fazer pizza napolitana você precisava ter um forno apropriado para isso. E aí eu me apaixonei por pizza napolitana, me apaixonei por forno napolitano e tomei a decisão de entrar nessa história. Muito bem. Para
para deixar claro, né, o que muda quando a gente fala de um forno napolitano? A gente falou de um forno multiuso e de um forno napolitano. Forno napolitano, voltado, obviamente, para fazer a pizza napolitana, o que muda? Para eu te responder isso, eu vou falar de uma coisa que eu acredito. Um conceito que, para mim, faz muita diferença. Eu não falo que a pizza napolitana é a melhor, que pizza é a pizza napolitana, que o resto, eu não falo isso, não existe isso. Pizza é a pizza que você gosta, a melhor pizza é a pizza que você gosta de comer e a melhor pizza é a pizza que o teu cliente gosta de comer, ponto final, né? Que a tua família gosta de comer, isso é maravilhoso. Exato. A pizza é diversa, mas eu procuro respeitar história e tradição. Quando eu falo de uma pizza napolitana, eu vou procurar respeitar certas regras para poder chamar aquela pizza de pizza napolitana. Se eu mudo, por exemplo, a temperatura do forno, que para uma pizza napolitana tem que ser por baixo 400 graus, o ideal é de 430 para cima, você vai acabar deixando a pizza mais tempo dentro do forno do que o que precisa, por consequência ela vai ficar crocante. Ela não vai ficar com a maciez, com a morbidez, ela vai desidratar dentro do forno. E o resultado final não é uma pizza napolitana, porque a pizza napolitana, por excelência, por definição, é uma pizza macia. Ela não é crocante. Se você quer fazer uma massa napolitana, né, uma massa com a receita napolitana, num forno que não chega a 400 graus, não é que não chega, que não trabalha a 400 graus, não chama, pelo amor de Deus, a tua pizza de napolitana, por mais deliciosa que ela seja. Chama ela de contemporânea, chama da tua pizza, ou uma versão sua. Né? Eu faria isso. Eu não quero dizer que eu esteja cagando regras, né? Desculpa o palavreado, mas se não é desse jeito, não é napolitana. Exato, né? exato. E o forno, para isso, tem que fazer de forma profissional, trabalhar a noite inteira nessa temperatura. Acima de 430 para poder assar a pizza mais rápido, de forma que ela não perca a hidratação e fique macia. Tecnicamente é isso. É isso. E é muito legal você dizer isso, porque a pizza napolitana, eu acho que é a pizza que você tem a regra clara. Eu acho que é a que mais se tem a regra clara. Ela tem que ser feita aqui, dessa forma, tem que ter esse resultado. Quando a gente fala de contemporânea, de romana, de outros tantos que também são muito legais, ainda é muito aberto, né? Você não tem um disciplinar, né? Você não tem uma entidade, como no caso da napolitana tem a VPN, né? Você não tem uma Unesco protegendo, né, o patrimônio. Então, é muito fácil dizer se é ou se não é. Então, é muito fácil ter essa definição, né? E aí, então, voltando, falando do forno, é um forno que é capaz de trabalhar acima de 430 graus no lastro por 6 horas de trabalho de uma forma tranquila, né? A gente costuma dizer que a grande virtude de um forno bom, independente do propósito dele, né? Um forno bom para você trabalhar a 350 graus com uma pizza clássica, a 300 e tantos graus para pizza romana, ou seja, qual for o propósito dele, a grande virtude de um forno bom é que o forneiro não precise brigar com o forno a noite inteira para manter a temperatura dele ideal. Por isso que eu tento ter paciência quando a pessoa vem me procurar, escuta, que temperatura que teu forno alcança? Né? Até quantos graus o teu forno consegue chegar? Meu amigo, o que você vai fazer com o forno? Você vai derreter vidro? Quer fazer cerâmica, né? Você quer fazer cerâmica? Para o meu forno, se você der um pau nele, ele chega a 850, chega a 900 graus, porque a gente cura o nosso forno nos 2 últimos dias de cura, aqui na fábrica, a 800 graus, 900 graus. Isso é uma temperatura de alcance dele. Mas a temperatura de trabalho dele é em torno de 430 a 450 graus. Se você me pedir um forno que trabalha mais baixo, a gente faz também, não tem problema nenhum. A gente adequa o forno à tua necessidade. Mas é importante que o forno propicie para o pizzaiolo, para o forneiro, que a primeira pizza saia igual à 10ª, que saia igual à 100ª, que saia igual à última pizza da noite. Que vai te proporcionar padrão.
né? Independente se é pizza napolitana ou não, né? O teu cliente, ele chega na pizzaria, ele vai pela primeira vez, ele se apaixona por aquela pizza. Depois de 2 meses, ele volta esperando comer exatamente a mesma pizza que encantou ele 2 meses atrás. Se ele chega e o pizzaiolo teve que brigar com o forno e 50 graus faz uma diferença na massa absurda. Absurda. Completamente diferente. Né? Você assa, pega a mesma massa, assa ela 300 graus e assa ela 400, você vai ter outra pizza. Exato. E ó, eu entendo, porque eu fui pizzaiolo durante um bom tempo. Né? Eu fiz essa briga com o forno durante um bom tempo. O pizzaiolo, que não é o dono da pizzaria, e com toda a justificativa, né? com toda a vênia, né? Né? Ele, quando ele vai trabalhar, se ele tem que brigar com o forno a noite inteira, chega uma hora que ele cansa, cara. Chega uma hora que ele cansa. Ele e o proprietário, da briga, né? O proprietário manda ele trabalhar 420 graus, mas o cara fica a noite inteira brigando. Chega uma hora que ele fala, não, cara, o que esse forno dá é 350 mesmo, e é isso daqui. Pizza napolitana é isso daqui. Aí você vê um monte de gente pegando uma pizza bonita, porque visualmente ela é bonita, mas é crocante. Você pega ela, você dobra ela, ela faz... É lindo, é gostoso, mas não é pizza napolitana. Exato. É só dar o nome correto, né? É só dar o nome correto. Agora, a gente está aqui na frente de um forno napolitano. Esse forno, claro, já teve, desde o primeiro forno até agora, já teve diversas melhorias, mas é basicamente como a Forno Santo nasceu em cima desse forno. Sim. Apesar dele ser chamado, dele ter o design, dele ter esse propósito napolitano, ele não é utilizado só para pizza napolitana. Não. Ele não é para ser trabalhado somente acima de 400 graus. Não. A gente está falando de uma temperatura aqui entre 330 a 480, nesse meio. Sim. Abaixo disso também dá nó. Também é um pouco mais difícil, né? Rapaz, pra você trabalhar com ele abaixo disso... Constante, né? Constante, você vai ter que brigar com o forno para manter ele abaixo. Esse forno foi desenhado para temperaturas altas, acima de 300 graus pelo menos. Então o cara quer trabalhar 280, 250, ele chega lá o forno 250, qualquer toquinho que ele colocar, aí depois porque é muito eficiente. Sim. Você vai num ambiente onde tem um forno com pouca eficiência, o ambiente está muito quente. Por quê? Porque ele está perdendo calor para o ambiente. Ele está perdendo por todas as paredes, pela boca, ele está perdendo calor para o ambiente. Você vai num ambiente onde tem um forno eficiente, normalmente é confortável para você trabalhar, menos o forneiro, coitado, porque ele pega esse calor de 400 graus diretamente na boca. Aqui está quentinho. Né? Quando você está na boca do forno, sim, mas em volta do forno... Sim, aqui a gente está de frente com a boca do forno. Mas é legal a gente frisar isso, porque muita gente está assistindo e tem a noção ou de um forno elétrico, ou às vezes de um forno elétrico ou a gás de um forno esteira, e que não tem muito esses negócios de temperatura mínima. Tem a temperatura máxima, eles têm lá, né, o máximo, por causa de um forno elétrico, principalmente da resistência do equipamento, o máximo é 400 graus, o máximo é 500 graus. Eu não tenho muito pelo na língua, tá, para ficar segurando coisa, para ficar... Vocês já me conhecem há muito tempo, eu não fico segurando e assim... Se você é um profissional de pizzaria, seja dono, seja pizzaiolo, eu acho uma pena quando você pega um profissional que o cara trabalha intensamente para desenvolver uma massa maravilhosa, uma cobertura espetacular, gasta fortunas em farinha, em coberturas caras e etc, em estrutura, e frigorífico disso e aquilo, e bancada daqui e dali. O forno é só o forno. Um forno bom, com um forneiro competente, pode fazer brilhar uma pizza medíocre, e um forneiro medíocre com um forno medíocre destrói uma pizza maravilhosa. Sim. Eu cansei de ver pizzaiolos com um monte de técnica na hora de desenvolver a massa, e na hora que você vai cortar a pizza, porque o cara tem que finalizar a pizza em cima da pá, porque senão vai queimar o lastro, a câmara está numa temperatura muito abaixo da temperatura do lastro, você tosta a pizza por baixo, o cara fica deixando a pizza bêbada, na hora que você vai cortar a massa está tostada por baixo, o meio está cru e a parte de cima cozida. Cara, eu não consigo entender isso.
a cocção faz parte de todo esse processo e às vezes não é visualizado. Acho que a cocção é a cocção, temperatura é temperatura, forno é forno. Pega e o moleque que está chegando, né, dentro da pizzaria. Ô, seu Zé, vem cá, ó, não deixa queimar, hein? Fica aqui na frente do forno. Em alguns lugares, né, aqui no Brasil e várias partes do mundo, a função do forneiro e o forno é um elemento tão importante que o dono da pizzaria é o que fica na porta do forno. Ou o pizzaiolo mais experiente da casa. Ele fica observando tudo, porque esse camarada, ele vai olhar para dentro do forno e pela velocidade da labareda e a coloração do forno, sem precisar de instrumento nenhum, ele vai saber a temperatura que o forno está, se ele está pronto para receber 5 pizzas ou 2. E ali ele consegue consertar qualquer coisa que veio antes, ele consegue. Claro, né? Com habilidade, com prática, com conhecimento, ele consegue. Então, forneiros do meu Brasil, cara, vocês são demais. Vocês são minha turma. É isso aí. E a gente estava falando, né, das temperaturas e tal. E aí a gente tem um outro forno, que é o forno artesiano, que é um forno mais voltado para restaurantes, principalmente, né? A gente tem uma procura incrível desse forno para residências. Tem gente que gosta do formato para chácara, para casa de campo, para roça e tal, mas ele é um forno muito voltado para restaurante, para aquela cozinha autoral, para aquela cozinha... a alta gastronomia realizada de forma rústica, né? A gente vê uma tendência muito grande nisso, né? Nesse sentido. Pois é. E aqui, como a gente está falando de uma fornalha lateral com um salão do outro lado, a gente tem diferentes zonas de temperatura, já é uma forma diferente da gente trabalhar, certo? Exatamente. A gente trabalha com quadrantes dentro do artesiano, porque ele é um forno retangular, com calor mais intenso de um lado e do outro lado um pouco mais brando. Então você pode fazer pizza bem próximo do fogo e você pode colocar uma panela fazendo uma paella do outro lado, ou fazendo uma galinhada do outro lado, uma feijoada do outro lado. Legal, você consegue até, de repente, colocar coisas em papel alumínio, deixar cozinhando do outro lado e finalizando pratos mais perto do fogo. E o mais legal desse forno, que eu acho fantástico, uma coisa muito legal é a questão do cinzeiro embaixo da fornalha, para facilitar não só a limpeza, mas essa entrada de ar. Você controla o trabalho, a temperatura, através do controle da entrada de oxigênio aqui e a saída de CO2 aqui. Você controla o calor que você está deixando sair, o calor e o CO2 e a intensidade da chama através do oxigênio e a saída do CO2 aqui. Muito legal. Com as portas fechadas. Mas o mais legal é a possibilidade de personalização disso, né? Eu quero 2 fornalhas, eu quero um salão duplo, eu quero colocar uma salamandra, eu quero fazer alguma coisa diferente. A gente tem um chefe estrelado, com estrela Michelin, não peguei a autorização dele. Não, ele deixa. Ele deixa. O Guilherme do Ecoli, ele tem um forno nosso, lá no projeto dele, do Forno Gran Cru, né? Lá no Gran Cru, lá em Teresina, Piauí. O forno tem 2 fornalhas, 2 bocas, uma com biscoito, outra com placa refratária, uma onde ele assa pizzas, a outra onde ele cozinha, de fato, com uma salamandra de 600 graus no meio. Legal. São 2 chaminés, na realidade são 3 chaminés com regulagem, projeto personalizado. Sim. Né? E um projeto personalizado, eu vou fazer um parênteses aqui, já que você não está com papas na língua, eu também não vou ter. É um projeto personalizado onde envolve conhecimento e função. Você não só desenhou esse forno, estudou esse forno, o fluxo de ar, o fluxo do fogo, como que o calor se comporta lá dentro, como também o chefe veio aqui, testou, aqui precisa melhorar, aqui precisa ajustar. Foi um projeto a 4 mãos. Não é, a gente vê umas barbaridades aí de projetos personalizados ou de projetos, né, de professor Pardal, que é insano. A gente vê umas coisas e fala, gente, não tem nexo, entendeu? É uma churrasqueira com forno, com
Eu acho que você não viu algumas ainda, depois eu vou te mandar. Eu acho que eu te poupei dessa, porque eu sei que você fica enérgico com eu fico. Mas assim, pra gente chegar no forno napolitano, pra gente entender forno napolitano, primeiro eu entendi que aqui no Brasil a gente não tinha isso. Eu não tenho problema nenhum em dizer que a gente copiou esse forno. Claro. A gente copiou vários elementos desse forno, vários não, alguns fabricantes de fornos a quem eu tenho profundo respeito, né? Por que eu vou ficar querendo inventar a roda, né? Agora, para eu poder copiar de forma adequada, tive que estudar densidade de materiais, conservação de calor, transferência de calor, termodinâmica, o fluxo de calor, tem toda física aplicada para isso, para poder funcionar de forma eficiente e adequada. Exato. Né? Então, eu não estou querendo inventar a roda ou criar alguma coisa mirabolante, nem nada disso. Ou pior ainda, que é o que a gente vê por aí, não é nem inventar roda ou ideia mirabolante. A gente vê isso, acabei de dizer, mas o pior de todos é o cara que quer construir o produto em cima de aproveitamento de material, de diminuição de custo. Ah, não, eu vou fazer a bancada aqui embaixo porque eu aproveito a chapa, eu vou fazer a chaminé aqui porque daí eu ganho, não preciso ter um fluxo por dentro. Aí é comprometer o resultado final pensando em custo, pensando em margem de lucro. Não é só isso. A gente estava até conversando, acho que 2 semanas atrás. Você imagina o cara que tem restaurante, eu não vou nem falar, né, dos medalhões, né, o cara que trabalha com restaurante, o cara que é renomado, que tem um conhecimento técnico e tal, tem muito disso. Normalmente, por exemplo, esse forno de Teresina a gente desenvolveu junto. A gente não fez o Guilherme de cobaia. Não, exato. Ou a gente não fez o Rodrigo e a Giovana do Casa Rios de cobaia. Eles desenvolveram junto com a gente. Eles vieram aqui, a gente foi lá, conversou, discutiu, tal. Eu não fiz eles de cobaia, a gente não fez eles de cobaia. Né? Por quê? E até o restaurante mais cotidiano. Você imagina como eu, que sempre fui empreendedor, muitas vezes a pessoa trabalha durante 20 anos, 30 anos, juntando aquele fundo de garantia ou guardando um dinheiro, porque algum dia ele tem um sonho de independência de ter o seu próprio negócio. E o cara juntou aquele dinheiro, precisa ir no banco pegar mais um pouco e tal, e sonhou, projetou, desenhou e vai montar o restaurante dele. É a vida desse cara ali. É a vida desse cara ali. Como é que eu não vou respeitar esse cara, velho? Vou fazer ele de cobaia? Cobaia. Vender um troço que você sabe que não funciona para ganhar mais. Eu não consigo fazer isso, cara. Eu não consigo fazer isso. Sabe o que a gente, naquele papo mesmo, eu fiquei lembrando do Édipo, né? Porque a gente fez isso várias vezes, mas o caso do Édipo para mim foi emblemático, porque a gente mandou o forno para lá e quando chegou lá o lastro tinha saído do lugar, né? Alguma coisa no transporte, passou por por alguma lombada, algum buraco, e pulou e saiu fora do lugar. Pra gente é simples resolver. Pra gente é simples. A gente fomos lá, eu e o Alex, e a gente resolveu rápido. Só que esse rápido significou que a gente saiu daqui às 4h30 da manhã, num domingo, ficamos sabendo na sexta-feira. No domingo, às 4h30 da manhã, a gente entrou no carro, a gente foi de Saveirinho pra lá, chegamos às 9 horas da noite em Bento Gonçalves. O único lugar que a gente tinha para comer era uma hamburgueria na esquina da rua do hotel. Comemos esse hambúrguer, deitamos, dormimos. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, a gente estava na pizzaria. A gente foi lá, resolveu o problema, abraçamos o Édipo, acendeu o fogo, botou o forno para funcionar e de volta para cá. Custou uma grana, custou um tempo, custou o nosso final. Custou. Mas quem sou eu para ficar falando pro cara, ó, você vai ter que esperar, ou vai ter que arrumar alguém. Vamos resolver, né? O nego brinca, né? Que a gente brinca quando o cliente compra um forno nosso, que a gente fala, quando você compra um forno nosso, vai todo mundo junto com o forno. É verdade. Todo esse pessoal, tá todo mundo sendo comprado junto com o forno. Sim.
né? Porque a gente está junto com quem está montando. A nossa torcida é para que tudo funcione bem. Claro, claro, é o sucesso do E a cara. gente tem consciência do nosso papel, porque isso é uma peça central dentro da pizzaria. A gente entende que isso não é só o forno. Não é só o forno. É o forno. É onde tudo acontece. É o coração, né? É o motor do negócio. Essa questão do respeito com o nosso cliente é muito importante, não só na parte profissional, quando o cliente é alguém profissional que vai usar isso como uma ferramenta de trabalho. Porque eu quero entrar no assunto aqui do nosso queridinho do momento aí, que é o Pompei, que, claro, tem gente que pega para trabalhar também, mas na grande maioria é o pessoal que gosta muito de pizza, que é amante pela pizza, que entendeu o conceito desse forno e tá adorando, né? Até agora os feedbacks têm sido muito positivos. O que você tem para me falar do Pompei? Pompei, primeiro de tudo, é a possibilidade de inversão reduzida, ou o pequeno empresário, ou o apaixonado que quer fazer pizza em casa, e não só pizza, né? Você já foi na minha casa, eu com o primeiro protótipo, a gente fazendo um nhoque com... Nhoque, jamais com esquecerei. batata assada dentro do forno. Muito bom. Depois a gente fez o molho junto com o nhoque. Pô, foi maravilhoso aquilo lá. Muito bom. Porque o forno tem essa possibilidade, né? Não é um forno de pizza, é um forno, ponto. É um forno. Você vai É um usar forno. lá. Esse daqui você tem uma possibilidade de controle de temperatura nele, tanto das temperaturas mais baixas às temperaturas mais altas. A temperatura mínima dele consegue ser mínima Consegue mesmo, ser né? bem mínima, inclusive você quer desidratar tomate, você quer fazer tomate seco, você quer desidratar folha ali dentro, você brinca com ele, né? Você tem várias possibilidades. E ele dá essa possibilidade de você ter, pensando em pizza, diferente daqueles forninhos que você coloca a pizza lá dentro, puxa ela para fora, você não está vendo o que está acontecendo atrás, mas você puxa ela, você já tostou de um lado, aí você tem que virar a pizza com a mão e colocar ela de novo. Você não tem a experiência do forneiro fazer isso. Isso daqui, de você movimentar a pizza dentro do forno, você poder olhar, você ter a experiência de ver a borda crescer e a borda tostar, você ver a labareda correndo pela cúpula. Cara, essa experiência, você precisa ter um forno apropriado, um forno adequado, que te dê a experiência do pizzaiolo integral. Não é só fazer pizza, não é só você fazer uma massa espetacular, né? Você abrir ela e ver aquele monte de alvéolo, né? É você assar a pizza apropriadamente, adequadamente também. Exato. Isso faz parte da experiência do apaixonado. Muito legal. E ele tem essa experiência dada primeiro pelo design dele, a forma construtiva dele, que a gente pode ver nitidamente que é uma miniatura um do outro, né? Ele tem esse design desse forno napolitano, que tem a exaustão, né? Sendo puxada aqui pela frente, voltando por meio da estrutura e saindo pelo meio. A gente às vezes eu recebo ligação de cliente que recebe o forno, ou o Pompei ou o grande, já recebi umas 3. Meu amigo, você me mandou o forno errado. O que aconteceu? Não, mas eu tenho um pedreiro aqui, mas o que você vai fazer? Não, olhei por dentro e tá fechado o forno. A chaminé, vocês fecharam a chaminé do forno, cara. Não é isso, não é isso. Tem um fluxo, né? Lá dentro é selado, mas você tem a puxada dos gases da queima por aqui. Essa né? parte Por da frente essa aqui é uma parte. coifa. Ela volta por dentro, sai lá no meio. Exatamente. E o Pompei é da mesma É forma. por isso que o calor é armazenado na intensidade que é armazenado lá dentro. Se você tivesse uma saída pelo centro ou até pelo fundo, como tem alguns fornos que eu não consigo entender porquê daquilo, né? Contraprodutivo, né? Você tira o calor... O fluxo é todo jogado para fora, você não armazena calor. Existe toda uma proporção entre a altura da cúpula e a altura máxima da boca que você tem que respeitar para você ter armazenagem de calor dentro de um nível de eficiência, que é onde você
subir isso ou descer demais, você perde calor. Você perde calor, você perde eficiência. Se você sobe demais a altura da cúpula, você está guardando calor aonde você não tem influência na parte de baixo. Se você desce demais, o calor está sendo todo jogado fora sem armazenagem. Né? Tem um número mágico aí dessa proporção. Tem um número mágico dentro dessa proporção. Bom, o Pompei, além dele seguir esse número mágico, ter esse sistema de exaustão, ele tem a boca adequada, claro, e o lastro dele é um lastro de biscoito, do mesmo padrão que é feito o lastro de biscoito do forno profissional, certificado pela VPN. Obviamente, Pompei não é certificado pela VPN, a VPN certifica fornos profissionais. A gente está falando de um forno pequeno, né, que não tem nem tanta massa térmica, não tem tanto acúmulo né, de calor, apesar de ser um forno bem estável, de ter essa distribuição do calor muito legal. Né? Você, no Pompei, você tem um controle, por incrível que pareça, né? Você tem um controle de temperatura muito mais na mão do que num forno profissional. Sabia disso? Por ele ser menor. Não é só por ele ser menor. É porque você não tem a necessidade de encharcar o forno. Ele aquece mais rápido, esfria mais rápido, então você consegue Mas é muito mais fácil você controlar. Manter com chama viva ou com brasa, se você for trabalhar numa temperatura mais baixa, é muito mais fácil você subir a temperatura, você brincar com a temperatura, do que num forno que tem massa térmica. Né? A massa térmica é ótima para você manter regulagem. Né? Você tem uma estabilidade de temperatura maior. Mas para você injetar esse calor nessa parede, dá um pouco mais de trabalho. Quando você vai acender um forno napolitano pela primeira vez, um forno todo feito em biscoito com a cúpula, você demora um pouco mais de tempo, 1h30, 2 horas, dependendo se ficou muito tempo exposto à umidade, pode demorar 3 horas para você tirar toda a umidade do forno e fazer ele chegar na temperatura adequada. O Pompei, em 45 minutos, 50 minutos, ele está a 450 graus. Né? Então, você tem essa vantagem de ter mais ele na mão, você tem a rédea dele mais na mão. E a facilidade de trabalhar tanto com a lenha, que não precisa ser aquela mini lenha, aquele negocinho específico, uma lenha, e um gás que também não precisa ser uma central de gás, um botijão de casa, um P13, você funciona com ele tranquilo. Sim. E a intensidade de chama e esse controle de temperatura, claro, no gás você não vai ter a brasa, mas você sempre tem a chama viva. Com uma grande vantagem, em cima do que a gente estava falando, com uma grande, espetacular vantagem. A gente vê os fornos menores, pequenos, e até alguns grandes profissionais com um lastro em cordierita ou em material refratário industrial. O que acontece normalmente com esses lastros, principalmente com quem quer trabalhar com temperatura alta, acima de 350 graus? Você vai, aquece o forno, né? Você consegue injetar calor nesse lastro e, meninas, vocês vão fazer pizza, você quer saber a temperatura do teu forno, meça no lastro. A pizza se assa do lastro para cima, da base da massa para cima. A temperatura da câmara você vê depois da temperatura do lastro. Tá? Aí você vai e consegue colocar teu forno a 350, 380, 400, 430 graus. Né? Aí você joga a primeira pizza em cima desse forno, em cima desse lastro, a primeira queima. A segunda queima, a terceira sai legal, a quarta sai legal, a quinta já começa a sair branca, a sexta sai branca, sétima branca. Se você está fazendo um evento, principalmente, você está com muitas pessoas na tua casa, ou você vai fazer um evento profissionalmente, você tem que dar um tempo para recuperar a temperatura desse lastro, mas também não pode ser muito tempo demais, porque senão você acaba queimando a próxima pizza de novo. Né? Então você tem essa briga constante. Já com biscoito isso não acontece. Então vamos entrar nesse assunto. Vamos falar de biscoito. Biscoito é o lastro. No padrão italiano, que nós somos a única empresa na América Latina que fabrica esse tipo de material, também sem inventar a roda. Nós fomos lá entender, aprender, tivemos que tropicalizar muita coisa, óbvio, mas o padrão de trabalho, tanto é praticamente o mesmo, tanto é que a VPN autorizou a gente a usar o nosso lastro nos fornos certificados, porque até então a gente tinha que importar o biscoito para poder
certificado. Na verdade, foi a VPN que nos ensinou. Né? Não, Nos senhor. ensinou, não, desculpa, Não, nos senhor. incentivou. Eles incentivaram Eu falei a gente errado, a fazer. eles incentivaram. Quando eles vieram fazer a certificação da 430 de Jundiaí, que foi a primeira 430, veio o Antônio Pache, veio o Stefano Auricchio, e veio um pizzaiolo, que agora eu não vou lembrar o nome dele, espetacular, e eles viram o nosso forno, que ainda naquela época, ainda era com lastro de refratário, mas ele tinha um estudo para não ser tão agressivo. A gente já fazia ele com essa consciência, né, para ele não queimar a pizza e você poder usar o lastro inteiro. Né? E eles viram, olha, teu forno está bem equilibrado, está funcionando bem, mas você precisa conseguir fazer com biscoito. A primeira coisa que você tem que fazer é importar. E a gente começou a importar. Mas você sabe que eu acho que vocês aqui no Brasil são capazes de fazer esse biscoito aqui. Eu falei, como é que eu faço? Isso daí é contigo. Né? E a VPN, como sempre, passaram para a gente, eles passaram, olha, os parâmetros que você precisa conseguir é isso, isso e isso. Como você vai conseguir recuperação de temperatura. Agora, como você vai fazer aí, meu amigo? Te vira, negão. É contigo. E aí toca a gente pegar os materiais lá e vai para o laboratório e descobre quais são os elementos e tal. E o que eu faço com isso daqui? Porque você pega uma lista de elementos que tem, né, que o laboratório te passa. Você não sabe a quantidade, a proporção. Aonde que eu aço isso? Não, porque às vezes é um monte de material que você fala, você junta isso daqui. Isso daqui tudo junto é isso. Sim. Né? Isso daqui tudo junto é a composição desse material. Isso daqui tudo junto é... Até descobrir esse quebra-cabeça, beleza, mas e aí, como é que eu faço a proporção? Como é que eu faço para, né, para juntar tudo isso? Eu coloco água? Coloco café? Quanto tempo que fica na cocção disso? Porque ele passa por uma cocção também, né? Primeiro você tem que bater massa. Rapaz, você tem que secar ele. A secagem, hoje, a gente sabe que a secagem prévia a assar isso demora de 20 a 45 dias. Né? Só para as pessoas terem... Antes de ir para o forno. Antes de ir para o forno. A maturação. Se você coloca uma peça desse tamanho todo dentro do forno sem secar, ela vai estourar toda, porque a água vai querer volatilizar para algum lugar. Então você tem que tirar o máximo possível dessa água antes de colocar dentro do forno. E depois ele vai para uma temperatura altíssima, que eu também não vou ficar entregando qual a temperatura que é, por quanto tempo tem que ficar. Demorou 2 anos para a gente desenvolver isso, de muito erro e acerto, e queima. Tem um forno nosso, que a gente chama de monstrinho, que hoje já não é mais um monstrinho, que está numa pizzaria de um amigo muito querido nosso aqui hoje, e está produzindo pizzas maravilhosas. Deixa né? que ele conta a história, daqui a pouco nós vamos gravar com ele. Então, e nesse forno a gente colocou, eu imagino, pelo que eu me lembro, foram mais de 20 jogos de biscoito dentro desse forno. Erro para ver se funciona, se não funciona, se segura a temperatura do jeito que tem que segurar, se queima a pizza, se não queima a pizza, se assa a pizza direito ou não. E não é só uma pizza. Quando você faz teste... o teste de estresse, né? A gente chamou o André Guidon para fazer o teste da primeira cúpula que a gente fez toda em biscoito. A gente empilhou um monte de pizza aqui. O povo ficou comendo pizza a tarde inteira, porque o teste real não é com 1, 2 pizzas. Eu fico doido quando o pessoal vai comprar forno, né? E se preocupa em ir na fábrica e tal, né? Vai no showroom, tá? O camarada vai lá e faz uma pizza, faz 2 pizzas, faz 3 pizzas e tira as pizzas, né, de capa de revista, pizza bonita. Meu amigo, é no campo que você vê quem joga. Você quer saber como é que funciona um forno? Vai numa pizzaria com um movimento intenso, num dia de muito movimento, e vê o que está acontecendo com aquela pizzaria. Chega lá 15 para as 9 da noite. Você quer montar um negócio? Paga o preço do trabalho, não é só o preço. Vai ver o cliente, conversa com o dono da pizzaria. Compara o dono da pizzaria que tem aquele forno com o dono da pizzaria que tem o outro forno. E vê o resultado entre os dois. Não vai um se encanta e fica sem ver o outro. Exato. Vai ver todo mundo, não tem problema nenhum. E se você escolher esse nosso respeito com o cliente, isso é bem, bem importante. A gente já teve muitas situações onde o cliente está negociando com a gente e com outro fabricante, normal, é do jogo, fantástico, não tem problema nenhum.
E se o cliente escolher um forno de outro fabricante, amigo, estamos aqui se você precisar de alguma coisa. Vai lá, sucesso no teu empreendimento. A gente deseja todo o sucesso do mundo para esse cliente. E esperamos que se ele tiver sucesso e ele for montar uma outra pizzaria, ele se lembre de falar, bom, agora eu vou dar uma oportunidade para aquele gordinho lá. Né? O gordinho careca... No caso, você está né? falando de mim, né? Né? O Marcelo tá magrão agora. Bom, a intenção é essa, né? A gente estar no mercado. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Sim. A gente não está aqui para brigar com ninguém. Então, se você escolher, meu amigo, a gente está aqui de todo jeito. Claro. Né? Todo mundo aqui que trabalha com a gente tem essa orientação, tem essa filosofia. A gente acabou para outro Daqui lado. a pouco a gente volta a falar do biscoito, mas seguindo esse assunto que você está falando, dessa filosofia, ela vale inclusive não só para quem trabalha aqui dentro, está contratado e está trabalhando, está atendendo o cliente, está construindo forno, está dando manutenção, está à frente do negócio, está por trás ali, entendendo tudo. Mas também dos consultores e das pessoas que estão no mercado, porque quando a pessoa está abrindo uma pizzaria, a gente é sempre a favor, né, de consultorias e tudo mais, mas tem consultores e tem que entender o que você espera de um consultor para contratá-lo. Né? Nós não damos consultoria, nós não temos a consultoria da Forno Santo, por isso a gente se sente muito aberto para falar sobre isso. Né? Total. Quando eu entrei no mercado, primeiro, quando a gente começou, eu preciso fazer um reconhecimento. Né? Eu era casado com a Marina lá no Rio. Marina, te amo. É minha ex-esposa hoje, mas ela foi muito parceira, ela me viu infinitas noites abandonar a cama para ficar a noite inteira estudando e aprendendo e mandando e-mail para um e mandando e-mail para outro e sonhando e alimentando esse sonho de um dia construir um forno. O dia que eu falei, vou construir esse forno, estou pronto para construir esse forno especificamente, a gente estava quebrado. A gente tinha quebrado feio lá no Rio. Eu construí esse forno na garagem da minha casa, do lado da janela da sala da minha casa. Eu tinha que fazer um monte de proteção para a poeirada não entrar lá, porque eu tinha que cortar tudo na maquita. Era tudo daquele jeito, né? E o processo de construção daquele forno não é que nem hoje, que a gente já está com tudo dominado. Eu tive que ir ajustando, entendendo e fazendo. Demorou 3 meses para aquele primeiro forno ficar pronto, né? Mas aquele forno ficou fantástico, ficou muito bom. Pesavam várias toneladas, mas ficou fantástico. E ela teve toda essa paciência e esse apoio. Várias vezes ela foi junto comigo para fazer as coisas e tal, né? Me ajudou a cortar material. Então eu tenho que reconhecer. Claro, a Marina claro. foi fundamental para a criação da Forno Santo. E depois Legal. o Alexandre, né? Sim. O meu irmão, que também ficou com a gente durante muito tempo, hoje está no caminho dele, mas muito importante também o Alexandre dentro dessa jornada, e cada um teve a sua participação. Sem dúvida. A gente estava falando dos consultores, dessa filosofia, o que se espera do consultor. Pois né? E quando a gente entrou, era tudo feito no pulmão. Né? E a gente não conhecia os consultores. O primeiro consultor de verdade que eu conheci foi o Pedro Pernambuco. Pedro Pernambuco foi o primeiro com quem eu conversei e comecei a trocar figurinha e tal, dentro do mercado. É exatamente o episódio anterior a este. Teve um episódio com o Pedro Pernambuco lá no Sul. Pois é. O primeiro consultor que eu conheci foi o Pedro Pernambuco, depois sucederam vários outros. E chegou num ponto que a gente começou a perceber como é que funciona o jogo de alguns consultores. Né? Primeiro, existem alguns consultores que são excelentes em desenvolvimento de receita. São excelentes em desenvolvimento de massa, são excelentes em desenvolvimento de produto. Cardápio. Né? Cardápio, a massa, o molho, né?
a técnica e etc. São excelentes para isso, fantástico. Né? Existem outros consultores que são muito bons em desenvolvimento de equipe, de logística de trabalho, de logística de jogo. Né? Fantástico nessa área para mim é o Federico Gadaleta, Giancarlo Godano, super profissional nessa área. Eu acho até que vou parar por aí, porque senão vou deixar gente de fora. Para não esquecer. Vou deixar muita gente de fora. Exato. Tem muita gente boa nessa área. E tem os caras que são mais completos, que oferecem o business inteiro, né? O pacotão. Existem alguns que têm um histórico de resultado de praticamente zero fracasso. Ou seja, todo mundo que fez consultoria com alguns desses consultores tem sucesso e continuam tendo sucesso até hoje. Né? E o cara pega desde a escolha do ponto, né? Esse é o completo. Ele pega o cara desde a escolha do ponto, o desenho da pizzaria, a logística dos alimentos, dos insumos, a logística dos equipamentos, né? O desenho de, né, aonde é mais eficiente de você colocar o forno, a boca do forno, a bancada, para economizar passos e cansaço e etc. do pizzaiolo, eficiência do trabalho. Mas também tem alguns consultores que são profissionais, entre aspas, né? Só vai trabalhar com você se você pagar. E não importa qual é a qualidade do teu forno. Você vai me pagar, eu vou falar bem do teu forno, vou falar bem da tua balança, vou falar bem da tua maceira, vou falar bem do teu não sei o quê. Não importa. Esses aí você identifica fácil. Vai olhar os clientes deles. Você vai saber os clientes dele, ou desse consultor, se estão tendo sucesso ou não. Conversa com os clientes dele. Exato. Do mesmo jeito que você vai comprar o forno, você tem que falar com quem já tem. Você vai comprar um carro, você pesquisa na internet quem já tem, você vai contratar uma pessoa, você vai falar quem já contratou. Olha você só, vai conversar com as veja pessoas, bem, normal. Vamos esclarecer uma caminho, coisa. né? Isso precisa ser, até no corte, precisa colocar junto. Porque eu não sou contra que as pessoas trabalhem por um resultado, que não acho justo também a pessoa fazer propaganda de graça. Claro. Não acho justo isso. Agora, eu só contrato alguém para trabalhar comigo se eu sei que esse cara acredita no que eu estou fazendo, se tem uma identificação. Que tem um trabalho sério, né? Que ele não, porque assim, também não adianta, por exemplo, a gente pega, como vamos falar dele de novo, a gente já falou no Qual é o Risco do Gadaleta. O Gadaleta é um cara que a gente conhece muito, que a gente entende muito, e que a gente gosta muito. Não necessariamente ele só vai dar para consultoria para quem tem o nosso forno. Não, é obrigatório você comprar esse forno, senão eu não garanto o resultado. Não existe isso. Aí é vendedor, não é consultor. Exatamente. Aí é vendedor. Aí é o Wagner é vendedor. Eu só vou trabalhar com você se você comprar meu forno, porque eu só vendo forno. Não é o consultor, consultor é outra coisa. Eu recebo consulta nas minhas redes sociais, consulta técnica, as pessoas querendo saber sobre forno, sobre utilização do forno. Normal. Eu vou falar só do Forno Santo? Não. Que mestre forneiro sou eu, né? Que forneiro sou eu? Eu entendo o suficiente. Claro que eu estou aprendendo ainda, né? Eu não sei tudo. Mas se você vier me fazer pergunta, a gente vai colocar com mais frequência, né, a caixinha de perguntas. Se você vier fazer alguma consulta técnica comigo sobre utilização de forno, até sobre construção de forno, porque a gente vai auxiliar também as pessoas que vão construir o seu próprio forno, eu não vou ficar perguntando que forno que você tem. Claro. Quer dizer, eu até pergunto para saber como te orientar, mas não para decidir se eu vou te ajudar ou não. Claro, claro. Né? A gente cansou de resolver problema em forno que não foi construído por nós, né? Eu estava, essa semana, a gente está gravando isso no dia 1º de julho, isso vai ao ar dia 21 de julho. Sexta-feira antes da FIPAM. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu estava num curso, nesses cursos que a gente participa, né? O pessoal, alguns instrutores, né? A Patrícia Catapano, o Zopetti, o Dani Branco, o pessoal, o Gino, faz o curso e abre para a gente ir lá e falar de calor, falar de forno no geral, não é para ir lá fazer propaganda da Forno Santo, é para explicar.
E foi muito engraçado porque eu tô falando, forno de alvenaria fixo, móvel, forno esteira, e explicando cada um, falando os pontos positivos. Tal. O cara, pois não, eu não sabia que vocês tinham forno esteira. Falei, mas eu não tenho. Mas do jeito que você falou, eu não, tô te falando o que é o ponto positivo, o ponto negativo de tudo, do meu, do outro. Tem que entender o que é mais adequado ao seu negócio. Você precisa de um produto que é mais adequado ao seu negócio, você precisa de um consultor que é mais adequado ao seu negócio. Né? Eu quero uma pizza napolitana, eu preciso contratar um consultor que entenda de pizza napolitana. Eu quero uma pizza contemporânea, eu quero uma pizza XPTO, agora eu tenho uma pizza romana, pizza... Traga o cara correto, né? E entenda o que você espera dele. Quer um exemplo disso? Provavelmente, eu não sei se a gente vai soltar ou não, vocês que estão vendo isso, mas a gente gravou uma série de vídeos falando sobre piso rotante. Uhum. Né? Por que a Forno Santo não vende piso rotante? Pelo mesmo motivo que a gente demorou um tempão para lançar o nosso queimador a gás. Né? Primeiro que com queimador a gás não fazia sentido para mim botar um queimador batendo diretamente num ponto específico do teto para depois isso daqui sair aquecendo o resto do forno. Nunca fez sentido para mim aquilo. Né? Então, enquanto a gente não conseguir desenvolver um queimador que funcionasse acompanhando a cúpula, emulando realmente o que faz emulando, a lenha, exatamente. Né? A gente não lançou, a gente demorou. A gente tem um monte de fabricante aí que tinha já material pronto, disponível para a gente usar. Eu falei, eu não acredito nisso. O que eu não acredito, o que a gente não acredita, a gente não vende. Exato. Né? E o piso rotante é a mesma coisa. Piso rotante, para mim, é um desperdício de dinheiro. Total. E não é pouco dinheiro, não é pouco dinheiro e é mais, é uma complicação para quem tem. Ele é contraprodutivo no final do dia, né? Porque, assim, a pizza, só para resumir essa história, a gente já falou bastante sobre isso, mas só para resumir essa história, para quem está pegando a coisa agora, a pizza, você vai ter um queimador ou um cesto de fogo. Uma fonte de né? calor. Uma fonte de calor fixa, parada num determinado lugar e o piso está girando. A pizza vai passar perto da fonte de calor, na frente da fonte de calor, sempre do mesmo lado, sempre na mesma posição. Então, a parte da pizza que vai passar mais perto dessa fonte de calor vai assar antes que a parte que está longe, E aí que é você a parte precisa interna. virar ela. Para você equilibrar a cocção dessa pizza, você tem que virar. Certo. E você vai ter que virar essa pizza com o piso em movimento e numa janela de 45, 50 centímetros. Nesse espaço, quando a pizza está passando, nesse espaço, você tem que virar a pizza. E se você tem um piso de 90 centímetros ou de 1,10 m, que é o que normalmente estão vendendo aí, você vai querer ocupar esse piso todo. Né? Se você vai ocupar esse piso todo, você realmente só tem esse espaço. Porque se ela está cheia, você vai virar. Quando passar esse espaço, você vai estar com o piso ocupado, você vai estar com o piso cheio. Você vai ter que ficar esperando ter uma volta toda para poder colocar a pizza de volta lá dentro. E sabe o que acontece quando, na hora de enfornar, um cara que não tem muita prática? Porque quem tem muita prática, bota lá dentro, acabou. Quem não tem, ele vai assim, ele vai puxando, mas ele vai acompanhando o piso. Eu vi isso. Tem alguns pizzaiolos... Você acaba sendo mais complicado do que... Normalmente, o pizzaiolo de pizza napolitana, ele bate a pá e já puxa rápido. Né? Ele bateu a pá, isso é técnica da pizza, de forneamento também de pizza napolitana. Mais leve, é uma pizza mais leve e tal, né? mas é rápido. Quando você pega uma pizza pesada, uma pizza grande, é no soquinho, né? Tum, 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 tum. E aí você vai... Com o piso em movimento, puxando como é que você vai fazer? Com o piso. Daqui a pouco você está lá no fundo do forno. Não, e o elemento de venda, o argumento de venda é que você precisa de uma mão de obra menos qualificada. Ou seja, você pode pegar o seu Zezinho, que está ali ó, na limpeza, seu Zé, vem aqui, ó, segura isso aqui, pega aquela pizza lá, joga ali dentro, não deixa queimar, hein? Não deixa queimar. Meu amigo, não é assim que funciona. Não é. E você não é tem, assim que funciona. Se fosse uma vitrola, né, igual uma vitrola, uma pizza por vez, agora você não vai pagar o que você paga em todo um equipamento desse, entendendo manutenções, consumo de energia, um monte de coisa para você fazer uma pizza por vez, né? Não. Não é isso. Se você... E olha, eu já vi fornos desses sendo vendidos com todo o aparato e cesta disso e não sei o quê, 70 mil reais.
você vai pagar... Muito mais. Você vai Forno pagar mais essa 100 pau aí. Você vai pagar essa fortuna toda para conseguir fazer uma pizza por vez? 2 pizzas por vez? Não. Compra um forno de esteira. A gente tá falando forno de esteira. Pega de um lado, joga do outro. Você quer produtividade, bota um forno de esteira ali, meu amigo. Assa tudo na mesma temperatura, no mesmo tempo. Isso é... Se é esse o teu propósito, bota um forno de esteira. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho. A gente estava falando do biscoito antes da gente começar a fazer algumas coisinhas aqui também, né? Biscoito, a questão, a gente entrou um pouquinho no assunto de refratário, cerâmico, cordierita e tal, que também não deixa de ser um refratário, né? Por que a gente usa material cerâmico? Você explicou do refratário, de queima e tal, mas qual que é a diferença realmente? O cara quer saber, né? Por que eu devo comprar um piso de biscoito? Por que eu devo ter isso? Aqui. Um refratário como isso daqui não é cordierita, tá? Isso daqui é um material, tem cordierita aqui dentro, mas é normalmente um refratário normal, com alúmina, com uma série de materiais industrializados, que foi feito para trabalhar acima de 1000 graus. Né? Isso daqui é para trabalhar em fornos de fundição, em fornos de cocção de cerâmica, de vidro e etc. Isso daqui é para outra coisa, isso daqui só vai aumentando a densidade dele. Né? Tem tijolos mais pesados. Eu já peguei tijolo desse tamanho que pesava 4 quilos. Né? Então, é um material extremamente denso. Né? E existe um material chamado cordierita, que ele é mais claro que isso daqui, é mais leve, porém, ele é mais isolante. Né? Ele tem uma capacidade de absorção de calor grande. É difícil de injetar calor nele. Mas quando você injeta, ele retém muito calor, ou calor muito intenso. Né? Esse material não foi feito para essa temperatura. Esse material foi feito para uma temperatura muito mais alta. Né? Por isso, quando você pega um forno que foi totalmente feito com esse material, você demora muito mais tempo para aquecer do que com biscoito, que é um material cerâmico, que tem uma porosidade específica que foi 2 anos para a gente conseguir chegar nessa porosidade, que permite... Quer que eu pegue primeiro, aqui? Tá Deixa aqui, eu pegar um biscoito. O que esse material permite... Isso é um quarto do lastro. Isso aqui é um quarto do lastro. Tem um pedaço quebrado desse daqui para eu mostrar por dentro como é que ele é. Isso daqui é um biscoito, né? Feito de forma artesanal, aqui perto de Bragança Paulista, material desenvolvido por nós. Quer deixar ali? Esse material cerâmico, ele tem... Pesado. Ele funciona, o processo de funcionamento dele é diferente. Ele tem uma porosidade bem característica dele, e conforme você vai usando, essa porosidade vai ficando cada vez mais clara, né? Essa camada superior vai desaparecendo, ele vai aparecendo toda a porosidade dele. Essa porosidade é o que permite você conseguir injetar calor nele de forma mais rápida, né? Você aquece esse forno mais rápido, a onda de calor dele é mais curta, né? Não é tão agressiva. E quando você coloca a pizza para assar em cima desse biscoito, ele transmite calor para a pizza, assa a parte de baixo e depois desse primeiro momento, ele só continua transmitindo calor de forma mais gentil do que o refratário, que é porrada o tempo todo que você está com a pizza ali em cima. Perdão. Quando você tira a pizza dali de cima, e essa é uma das grandes vantagens, é por isso que o Pompei, por exemplo, tem a capacidade de receber pizza uma em cima da outra, uma depois da outra, sem perder a temperatura, é que quando você tira a pizza, o tempo de recuperação do calor, é muito rápido, né? Por causa justamente dessa porosidade específica. E você só consegue isso com esse material cerâmico. No outro, você ou perde o calor todo de uma vez, ou você queima a pizza uma em cima da outra. Normalmente, isso é uma dificuldade grande, a gente já viu, porque um dos serviços que a gente está oferecendo agora é
você tem um forno antigo ou você tem um forno inadequado para o que você está querendo fazer. Né? Você quer trabalhar com pizza ou você quer trabalhar com pizza em temperaturas altas e o teu forno ou ele está queimando pizza, né? A gente já fez esse serviço algumas vezes, né? Você tem um forno com 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m de diâmetro interno e só consegue assar 2 pizzas por vez. Porque você, na hora que você coloca a pizza lá, se você deixa a pizza sozinha, ela vai queimar por baixo porque o lastro é super agressivo. E aí você tem que finalizar a pizza em cima da pá. E aí a gente vai lá e ajusta esse forno para esse tipo de trabalho. A gente troca não só o biscoito, mas ajusta o isolamento por baixo desse biscoito, ajusta a altura do lastro em relação à cúpula e o tamanho da boca para o teu forno trabalhar o mais próximo da alta performance possível. Né? E isso só é possível utilizando esse tipo de material. E com o isolamento correto, né? Embaixo dele. Só ele muitas vezes não é o suficiente. Ele já ajuda, né? Mas não é... Não, né? Bom, porque você assim, Manda. a gente, o que a gente fez antes da gente começar a trabalhar com isso, com esse serviço externo? A gente comprou um forno usado desse tipo lá fora, colocamos aqui. Primeira vez ele chegou aqui nesse lugar onde a gente está e a gente desmontou a frente desse forno e desmontou todo o lastro e todo o piso dele. Para ver o isolamento dele. Não tinha isolamento, filho. Não tinha isolamento. Era puro refratário da base de metal até a parte de cima. Era puro material que acumulava calor e depois, por não ter isolamento, perdia calor. Embora por baixo. Por baixo. Né? Tô dando dica para construtor de forno. Né? A essa altura do campeonato, não saber fazer forno desse jeito, me desculpa, mas... Bom, vamos lá. O cara tem a ideia de que como a lenha tá ali no lastro, ele não precisa ter isolamento por baixo porque a lenha tá mantendo quente. E aí até para quem constrói forno né? em cima, até para quem constrói forno em cima de laje, né? A gente foi uma pizzaria na Vila Mariana, na Bonaceira. Eles tinham um forno desse tipo lá, tem um forno desse tipo lá, que estava completamente fora de proporção e foi vendido para pizza napolitana para o camarada, né? E ele só conseguia fazer 2 pizzas por vez. Não tinha jeito de fazer porque ia queimar. Fazendo rodízio do espaço. E olha, eu não quis fazer isso, mas eu tenho certeza que se você pegasse essa pizza e cortasse ela e fosse ver por dentro, aí ela ia estar tostada por baixo e o meio ia estar cru. Não iria estar assada por dentro. Porque é muito agressivo, sabe por quê? Ele tinha 15 centímetros de laje e depois em cima ele tinha mais 20 centímetros de refratário. No gás, ele demorava 3 horas todo dia para deixar o forno em temperatura de trabalho. Só que por quê? Porque ele tinha que aquecer tudo isso, mais tudo isso aqui embaixo da laje. Ele tinha que aquecer 35 centímetros de material todo dia e esse material continuava soltando calor por baixo. Indo embora por baixo. Terrível. E com uma altura, isso também, uma altura de cúpula totalmente inadequada para essa temperatura. Era forno todo desbalanceado. Para esse tipo de uso, não era adequado. Né? A gente ajustou o tamanho da boca, ajustou a altura da cúpula e colocou o isolamento para não perder calor para a laje e colocamos o biscoito. Hoje eles usam toda a superfície do forno. É outra coisa. A produtividade deles aumentou muito. Porque você trabalhar com biscoito, uma vez eu conversei com um forneiro que trabalhava com o André na Ledeira. Ele falou, trabalhar com biscoito é a mesma coisa que você dirigir um carro com um câmbio automático. Você não tem que se preocupar com a parte de baixo, porque vai estar assado todas as vezes. Legal, legal. Muito bem. Você que quiser ver esses produtos, ver esse lastro, conversar com a gente, entender, você vai ter uma oportunidade pela primeira vez muito interessante. A gente vai estar na FIPAM, pela primeira vez com um stand próprio. Né? A gente vai ter 60 metros quadrados ali de frente com a área da onde estão tendo os campeonatos, já com os nossos fornos também, alguns parceiros ali perto. A gente vai estar na área das pizzas, então realmente onde você acha a área que está tendo o campeonato, que está tendo a apresentação, as palestras, o espaço FIPAM Pizza, a gente está de frente. Então você é nosso convidado
para estar lá, para conhecer, ter a oportunidade de conhecer esses produtos de perto, inclusive comer uma pizza feita no Pompei, tá? Isso daqui tem um monte de pizzaria para você ir. Você vai lá comer uma pizza no Pompei. Você pode ter certeza que a gente não vai vender para você o que você não precisa. A gente não vai oferecer para você piso rotante, não porque a gente não tenha, não porque a gente não saiba fazer, né? Porque a gente tem fornecedor e se a gente quiser fazer, a gente sabe fazer. É porque a gente não acredita e você não precisa. É isso. Lá a gente te explica melhor, a gente te espera lá. Você tá com a gente, visitando a gente lá na FIPAM, tá bom? E agora, vamos fazer umas coisinhas aí? Os fornos estão acesos, pô? Vamos lá. Calor, tá calor. Vamos se divertir. Então vamos fazer mais algumas coisas aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.